Livro Paulo e Estevão, capítulo 7, parte 2, As Epístolas. Queridos amigos e companheiros de caminhada espírita, pretendo trazer aqui a análise desse capítulo tão importante para a vida espiritual de Paulo e para a história do nascimento do cristianismo no mundo, pois foi através das epístolas, que são as famosas cartas de Paulo, que o evangelho de Jesus foi disseminado em todo o mundo. Então, logo no início do capítulo, já temos a primeira lição de Paulo, pois que busca, através do trabalho, o elixir para todos os males, considerando justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Em suas palavras, adiar o trabalho porque sempre teve a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. E se isso constitui uma característica das nossas atividades mesquinhas nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos lhe proporcionava brando esquecimento do fracasso em Atenas. Mais tarde, seus amigos Áquila e Prisca seguiriam com ele para Éfeso, cuja igreja enfrentava problemas torturantes. E foi ali que Paulo chorou ao ouvir com imensa dor o testemunho e sofrimento pelos quais seus amigos passaram. Aquelas almas tão queridas tiveram de sofrer em sua defesa, o que Paulo entendia como se fosse por sua causa. Mas, graças à observação de João, pôde entender que a causa pertencia a Cristo. Vamos encontrar aí um Paulo mais maleável em seus sentimentos, pois outrora havia procurado amigos entre os fariseus que sabia que partilhavam das mesmas ideias, quando promovia a perseguição aos cristãos. Aquele movimento iniciado radicalmente por ele lá atrás, de perseguição injusta, continuava a fazer suas vítimas e agora atingiu seus amigos mais caros. Essa passagem nos faz refletir quantas vezes nos unimos a um grupo de pessoas que partilham dos mesmos ideais, levantamos forças inimigas para servir aos nossos interesses mesquinhos. Os fariseus de antes, companheiros de ideais, não toleravam a ascendência da missão de Jesus sobre Moisés. Eram esses mesmos que agora queriam ver ele morto, queriam calar a sua voz. Então foi preso e torturado, de novo, quando em sua defesa, o generoso romano Tito Justo, que havia colaborado com a fundação da igreja de Corinto, fez com que os gregos ali presentes ficassem admirados com a história de Paulo, que foi novamente solto. Adquirido ali a primeira conquista para uma fundação definitiva, a igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos da espiritualidade. E o apóstolo dizia que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos, e assim como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Sua evangelização prosseguia e começavam a chegar de todos os lados os emissários, pedindo auxílio para as comunidades cristãs anteriormente fundadas. E Paulo começou a se sentir angustiado e ansioso porque ele queria ir pessoalmente auxiliar os amigos. Mas, no silêncio da noite, chorando na igreja deserta, rogou a Jesus que viesse ao seu encontro, lhe ajudasse, lhe orientasse nesse novo desafio. E Jesus veio prontamente ao seu encontro, dizendo-lhe para não ter medo, que prosseguisse então ensinando a verdade e não se calasse, porque Jesus estaria com ele. Foi aí que Jesus o orientou a usar os poderes do Espírito, que Paulo não entendeu de pronto, mas Jesus interpretou para ele: escreva todos os irmãos em meu nome, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Falou-lhe então que a partir daí Estevão permaneceria junto a ele, transmitindo-lhe os seus pensamentos, ampliando o trabalho de evangelização em benefício dos sofredores e necessitados do mundo.
através de Paulo, o vaso escolhido. Iniciou-se ali um intenso intercâmbio entre as esferas terrestres e a esfera espiritual do Cristo, dando início às famosas cartas que Paulo procurava nunca fazer sozinho, sempre se acercando dos companheiros mais dignos para que a tarefa fosse realizada, conforme a vontade de Jesus, através do instrumento mais adequado, nos dando uma verdadeira lição de humildade, que devemos fugir dos personalismos e devemos sempre contar com a colaboração de todos para que as vibrações e pensamentos do mundo superior sejam sentidos por toda parte. E Paulo continuaria a escrever sempre, ignorando que aqueles documentos sublimes não se destinariam apenas a uma igreja em particular, mas à cristandade universal. Quando posteriormente ouviu de novo a voz de prisão, falou para os ânimos mais acirrados que queriam sair em sua defesa, dizendo: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? E assim novamente foi preso e açoitado, e na prova rude e dolorosa compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede a todos nós, na conquista de si mesmos. Paulo conquistou ali, através do equilíbrio com a lei divina, que anteriormente havia prejudicado com as suas perseguições cruéis, a paz da consciência tranquila, a paz de quem tinha certeza que agora tinha encontrado o caminho certo. Para suas lutas apaixonadas, anteriormente equivocadas, mas agora pacíficas, experimentando ali o seu primeiro grande êxtase. Refeito, Paulo continua sua missão, reconhecendo que o discípulo sincero terá de examinar as sensações da porta estreita todos os dias. Nunca se deixou desanimar, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Trabalhou sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto devia o cristianismo. Foi peregrinando por diversas cidades e aldeias e nunca saiu de nenhum desses lugares sem as lutas ásperas das prisões, do apedrejamento e dos açoites, nos trazendo a sabedoria de poder buscar a paz interior, quando estivermos em perfeita harmonia e comunhão com o amor de Jesus. É Paulo que nos pergunta de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção, se próprio Jesus padeceu na cruz. Ele que veio ao mundo por imensa misericórdia, convocando-nos a uma vida melhor, nos convidando a fugir da escravidão dos nossos erros e vícios, disciplinando o espírito. Depois veremos Paulo sentindo a necessidade de seguir adiante, visto já estar implantado o Evangelho nas regiões mais importantes do Oriente. Então pergunta aos seus amigos quem poderia auxiliá-lo. Momento em que muitos alegaram ter compromissos pessoais, apenas 2 disseram estar prontos para seguir com ele na sua nova missão para Roma. Essa passagem nos remete à parábola do administrador, onde não sabemos quando o administrador irá chegar e nos pedir contas do que já construímos de acordo com os talentos que recebemos. Será que estamos prontos a ouvir o chamado do Cristo e segui-lo? Paulo sabia que não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. E é nesse momento que ele recebe a carta de Tiago, rogando a ele que não abandonasse a igreja de Jerusalém naquele momento tão tortuoso de novos ataques e perseguições, trazendo novos conflitos a Paulo, que relutava em renunciar à sua missão para Roma, para auxiliar aquele que anteriormente havia se colocado em posição antagônica a Paulo, tentando posicionar a igreja sobre a superioridade da mensagem de Jesus sobre Moisés, não admitindo essa superioridade. Procurando auxílio, então, nos seus pergaminhos e abrindo-os ao acaso, Paulo recebe o convite divino: concilia-te depressa com o teu adversário.
que fez com que Paulo reconsiderasse seus planos de ir a Roma, recebendo então a visita de Abigail, através do sono, né, da emancipação da alma. Então ela fala para que ele tenha tranquilidade, porque iria sim a Roma depois, cumprir o seu sublime dever, mas não como ele queria, mas de acordo com os desígnios de Jesus. Dessa forma, podemos tirar daí a lição de que a obra do Cristo deve sempre se sobrepor aos nossos caprichos e às nossas animosidades, dentro e fora da casa espírita, nos impelindo a seguir sempre adiante, distribuindo consolações e socorros espirituais a todos os necessitados. Fortemente intuído por Abigail, ele estava entendendo que a hora derradeira dele estava próxima. Pregou o evangelho por toda parte na viagem de volta a Jerusalém, visitando todas as comunidades humildes, e em cada lugar que passava procurava deixar a marca da flor delicada do evangelho. Então, mesmo nessas horas de despedida, ele pediu aos seus irmãos que não chorassem, pois que a existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho, confortando os mais tímidos e renovando a fé nos corações fracos e sofredores. E em tom de despedida, recebeu carinhosamente o abraço de todos, da Maria em companhia de João, dos seus discípulos, dos anciãos e das crianças, mencionados anteriormente nessa mesma obra, que haviam sofrido perseguições cruéis por ele mesmo enquanto rabino. Esses reapareceriam agora, oferecendo-lhe merendas e flores, sensibilizando a sua alma para sempre. Então, em sua chegada em Jerusalém, já foi logo advertido dos perigos que o ódio sectarista, a intolerância atingia ali as mais atrozes perseguições. Paulo levou o pensamento a Jesus e pediu-lhe inspiração no cumprimento do sagrado ministério, nos ensinando mais uma vez que toda obra edificante sempre se solidifica quando entendemos que nada se constrói sozinho, mas com a solidariedade e a cooperação de todos os irmãos, encarnados e desencarnados, irmanados no mesmo sentimento de amor maior. Para acabar essa análise, trago as próprias palavras de Paulo quando nos disse: quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa. Ele nos lembra que os administradores, os trabalhadores da Boa Nova, sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo pelo nome de Jesus. E nós, como nós temos nos posicionado perante as dificuldades do caminho e as limitações de cada um? Nos queixamos? Quais as dúvidas, questionamentos e inseguranças que trazemos? Realmente amamos a Cristo e o seu Evangelho? Lembremos disso, pois que o amor está intimamente ligado à nossa capacidade de sacrificar-se e a renunciar por algo ou por alguém. Sem mais, me despeço, desejando as mais sublimes reflexões para suas caminhadas junto ao Cristo. Um abraço a todos e muita paz.